Mas estou recebendo com muita alegria aqui nos estúdios da TV Pantanal o senador Jaime Campos, que é o senador dos Democratas, lá em Brasília, representando o estado de Mato Grosso, e que é novamente candidato pelo seu partido ao Senado da República. Inclusive, na última pesquisa da KGM e TV Pantanal, que foi a primeira pesquisa da TV Pantanal e KGM, o senador Jaime Campos aparece liderando a disputa para o Senado da República. Está consolidada o desejo e a convicção de que você deve tentar repetir o mandato, senador? Boa tarde, um prazer tê-lo conosco. Boa tarde, Antero. É um prazer muito grande estar aqui a seu convite, naturalmente, direção desta televisão, e desta feita, naturalmente, procurar ser mais objetivo possível e transparente nas suas indagações. Na medida como você me indaga, está consolidado ou não está consolidado? Eu estou fazendo um trabalho. Na verdade, estou procurando, nesses últimos meses, fazer não só o fortalecimento da minha agremiação partidária, consolidar o meu nome dentro do Democratas, mas, sobretudo, procurando criar um ambiente saudável que me dá condições, com certeza, de buscar uma nova reeleição. É óbvio, evidente, que isso tem uma demanda pelo fato que nós estamos ainda construindo um arco de aliança junto com o senador Pedro Taques e outros partidos, se possível o PSB, o PPS, também o PSDB, o PTB, o PV e outras agremiações, por certo, virão participar da construção de um arco de aliança das oposição aqui em Mato Grosso. De maneira que meu nome está à disposição desta coligação e eu não tenho dúvida alguma, pelas pesquisas de opinião, sobretudo pela minha trajetória, pelo trabalho que tenho procurado fazer a nível de Senado Federal, a nível de Congresso Nacional, eu me acho bastante habilitado na busca de uma nova reeleição do cargo de senador pelo estado de Mato Grosso. Num determinado momento, o DEM chegou a pensar em lançá-lo até para o governo. Mas isso não passou de conjecturas internas, quer dizer, nunca houve... o seu interesse é mesmo disputar o Senado. Na verdade é o seguinte, todos os partidos querem e gostariam de ter um candidato a governador. Você já foi senador, deputado federal, enfim, vereador. Sabe perfeitamente, um partido até para crescer, ele precisa ter uma candidatura majoritária, tendo em vista de que o partido só cresce se você tiver uma candidatura a governador. Entretanto, não é minha pretensão. Isso já deixei bastante sinalizado há tempos atrás, que o meu projeto político seria uma possível candidatura à reeleição. Todavia, o que acontece? Não só nesse arco de aliança que nós estamos conversando, mas quando você fala, o DEM gostaria de ter você como candidato a governador, é verdade. Mas outros partidos, mesmo não sendo isso que me referi, que está na composição com o senador Pedro Taques, também já me procuraram. O PSD, o PMDB, o PP, vários outros partidos já me chamaram para ser candidato a governador lá nesses outros partidos que estão hoje da base de sustentação do governo Simval Barbosa e, por conseguinte, do governo Dilma Rousseff. Mas não é minha pretensão, até porque ainda sou talvez um político diferenciado dos demais, na medida que eu assumi um compromisso com o senador Pedro Taques. Eu imagino que esse compromisso ele vai só deixar de existir na medida em que aquela minha pretensão não tiver, com certeza, espaço. Ou, sobretudo, tivemos talvez um desacordo em relação a uma possível composição, uma coligação e, sobretudo, um projeto de governo que, efetivamente, nós possamos fazer uma boa gestão em relação, naturalmente, ao próximo governador, que, nesse caso, da composição seria o senador Pedro Taques. Senador Jaime Campos, vamos falar um pouco agora de política nacional. O DEM é um partido de oposição em Brasília. Eu acho que não precisa ser economista, não precisa ser nenhum expert nas ciências econômicas para perceber que a inflação voltou. A inflação voltou a ser um tema dominante nos debates dentro do Senado da República? Até agora não está ainda na sua efervescência esse debate, na medida em que nós temos outras preocupações maiores, que é o desmando administrativo. Lamentavelmente, a corrupção tomou conta do governo PT, que hoje, com certeza, ocupa o governo federal. E a questão da economia brasileira, nós temos que ver um todo, não é só a inflação, mas, sobretudo, o que está acontecendo no Brasil. Nós estamos numa situação de que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Ou seja, uma situação crítica e de se lamentar. Num país como o nosso aqui, que temos, graças a Deus, um país que produz, em que a sua população é trabalhadora, é ordeira, está dando a sua contribuição, mas o governo que está se instalado lá é um governo que tem deixado muito a desejar. Quando você fala em inflação, a inflação acho que está começando, ela vai piorar no meado de junho para frente,
as coisas vai deixar muito bem clara que a sociedade não está sentindo ainda muito no bolso essa inflação que está em erupção e ela vai aumentar a partir de junho. Mas nós estamos preocupados agora em apurar as denúncias graves, os fatos que têm acontecido. Haja vista, está aí a CPI da Petrobras, que nós queremos instalar, que é uma denúncia grave, séria, num país como o nosso, que ainda é dependente de tudo. Nós estamos hoje em deficiências, não só na saúde, na segurança, na educação, na questão logística, nos transportes, na questão da mobilidade urbana. O governo federal está hoje demonstrando que o governo que está aí do PT está apenas o quê? Surrupiando o erário público e com isso prejudicando sobremaneira a toda a sociedade brasileira, seja o grande ou seja o pequeno. Então, são providências que nós estamos tomando e preocupar também com a inflação, que eu imagino que algo tem que ser feito para que não chegamos o que aconteceu lá atrás, na década de 1980, que a inflação chegou ao patamar de 20% ao mês. Não é isso que nós queremos. Senador Jaime Campos, a CPI da Petrobras. Está escrito na Constituição brasileira que para requerer e ter direito a colocar uma CPI em funcionamento, precisa de fato determinado, o que existe no caso da CPI da Petrobras, e de apenas 1/3 de assinaturas, o que significa que a CPI é um direito da minoria. Por que é que a minoria não tem conseguido instalar a CPI da Petrobras no Senado da República? Que manobras o governo tem feito? É uma boa indagação sua. Na verdade, nós precisamos de 27 assinaturas, como você bem disse, 1/3. Temos 31 assinaturas, ou seja, é o suficiente para já instalarmos a CPI. Todavia, a base aliada do governo, ela é enorme. O Congresso sabe disso. Na Câmara são de 513 deputados, 400 apoiam o governo. Dos 81 senadores, são 64. E, por outro lado, o presidente da Casa tem feito todas as manobras em prol do governo. Ou seja, essa CPI, ela está, como você bem disse, já estava com o que estava pré-estabelecido, para apurar o desvio dos recursos da Petrobras. Todavia, numa articulação, numa movimentação da base aliada, eles querem colocar também, ou seja, já sobre o metrô do Estado de São Paulo. Eu acho que nós não somos deputado estadual. Quem tem que apurar desvio de recursos no metrô de São Paulo é a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Eventualmente, se tiverem recursos federais, certo? Aí até poderemos fazer. Mas uma CPI totalmente separada, ou seja, CPI Petrobras, CPI Petrobras, CPI Metrô, CPI Metrô. Tratando o governo, numa articulação, num jogo de truques e, sobretudo, de coisas que você não pratica, não é republicana, quer envolver a questão do metrô de São Paulo com a questão da CPI. Porque se a coisa for a fundo... Esse envolvimento é para não apurar, né, senador? É claro, para não apurar. Isso é decepcionante. Eu, particularmente, me sinto envergonhado de ver o papel que a Casa está fazendo, ou seja, o presidente Renan Calheiros, usando de meios de instrumentos, como ele usou há pouco dia atrás, depois de ter 31 assinaturas, ele mandar ouvir a CCJ. Não tem cabimento, né, Tero? Buscou todos os possíveis e impossíveis recursos regimentais para mandar para a CCJ autorizar a instalar a CPI. Como na outra do Cachoeira não teve esses recursos? Não teve coisíssima alguma. E outras CPI, até porque quando já estou há 7 anos lá, já teve outras CPI e não houve nenhuma participação da Comissão de Constituição e Justiça. Então são truques, são políticas arcaicas, sobretudo maléficas para o Brasil, que está chegando, não chegou, em que o Congresso poderá ficar desmoralizado pelo fato de que o presidente, o Poder Executivo, não quer a instalação desta CPI. Senador, com o anúncio do Júlio Campos de que não quer concorrer a deputado federal, como é que fica a chapa de deputados federais do DEM? Bem, o partido tem vários nomes escritos lá, não só para deputado federal, como também para deputado estadual. Nesse caso, nós não podemos afirmar qual será o número de candidatos que vão estar habilitados para a convenção. Porque é muito fácil falar que sou candidato hoje, daqui a pouco não sou mais candidato, ou daqui a pouco até não preencho os requisitos, ou tem problema na justiça eleitoral. Com isso, não fecha aquilo que a gente está pretendendo. Nós temos, acho que mais ou menos, 21 candidatos a deputado estadual, 22, se não me falar a memória, conforme a palavra do presidente atual, senador, deputado Júlio Campos, e como também para federal, temos alguns nomes já escritos lá. Agora, para materializar isso aí, só após a convenção. Mas, lamentavelmente, o deputado Júlio Campos está pendurando a chuteira, não pretende mais ser candidato, o partido vai perder muito, não sua presença a nível de candidatura, todavia ele vai continuar ajudando, sobretudo, ele lançou também o seu filho, o Júlio Neto, que tem a pretensão de ser candidato a deputado estadual
nessa eleição de 2014. Eu imagino que talvez o engajamento vai ser da mesma forma como se fosse ele o candidato próprio a deputado federal, na medida em que o Júlio Campos é pai de Júlio Neto. Eu imagino que ele vai participar de forma ativa e efetiva nas campanhas de 2014. Mas o Júlio Neto, que é filho e que sabe o tanto que o Júlio Campos gosta de política, se disse preocupado com a não candidatura do pai, que pode até adoecer, porque o Júlio é viciado em política. Viciado, né? Gosta de política e faz política com prazer. Com prazer. Isso é muito importante para o homem público, fazer política com prazer, realmente respeitando os aliados, os adversários, enfim. Mas o Júlio Campos, por incrível que pareça, ele também é o maior incentivador do Júlio Neto. Eu imagino que se ele não estivesse incentivando o Júlio Neto, acho que o Júlio Neto não seria nem candidato. Mas o Júlio é o maior entusiasta e eu acho muito bom. Ele acha que ele tem um patrimônio político no Estado e que gostaria que o filho dele assumisse esse patrimônio com uma candidatura e, se possível, a sua eleição para deputado estadual. Senador Jaime Campos, é verdade que o senhor está pensando em trazer o Duda Mendonça para fazer a sua campanha ao Senado da República? Eu vou conversar não só com o Duda e outros marqueteiros que se usa muito. Eu vou ver preço, evidentemente, se eles têm interesse, mas eu acho que é um bom nome, um marqueteiro conhecido nacionalmente, até internacionalmente. Agora, evidentemente, eu também vou medir minha água, se é possível, também o meu fubá. Para ver mas aí tem café no bule. Tem nada, o café é muito curtinho. Né? Vou fazer, eu acho que você vai fazer uma coisa, o que acontece, Atera? Quem sempre trabalhou para mim nas minhas campanhas chama-se Paulo Maria Leite. É meu irmão, tem uma adoração. Aliás, um dos grandes profissionais que eu conheço. Um grande profissional, eu me interajo muito bem com ele, me comunico muito bem com ele na campanha. Lamentavelmente, o Paulo vem atravessando um momento bom de saúde. E nesse caso eu vou ter que buscar alguém. Todavia, para que esse Jaime fosse buscar alguém, primeiro eu vou conversar com ele. Ele ainda é o meu guru, mesmo estando afastado da questão da imprensa, da questão de fazer marketing, fazer campanhas publicitárias que ele fez, ainda primeiro eu vou ouvi-lo. Depois da sua recomendação, era o nome que veio na minha cabeça, era o Chico Santa Rita ou Duda Mendonça, um dos dois. Mas antes de qualquer coisa, eu vou conversar com o Paulo Leite. Daqui a pouco ele me recomenda outros marqueteiros aqui de Cuiabá, eu vou respeitar, até porque ele conhece profundamente e sabe o meu jeito de trabalhar e com certeza ele conhece alguém em Cuiabá também que sabe que vai fazer o meu jeito da campanha. De maneira que é apenas especulação. Tá, para encerrar, senador, daqui até junho, qual que vai ser o roteiro da reafirmação da candidatura do Jaime Campos? Nós estamos começando a peregrinar. Estamos feito algumas reuniões com segmentadas do Estado, conversando muito com prefeitos, vereadores, profissionais liberais, enfim, minha agenda é lotada. Dia que não atendo nada, quando estou em Cuiabá, é 100 a 150 pessoas. E participando de forma pontual em várias reuniões, Cuiabá e Várzea Grande. Agora nós vamos iniciar as visitas em alguns municípios. Não vamos dar para atender a totalidade, mas pelo menos 40 ou 50 cidades vai participar dos encontros regionais conosco, na medida em que nós estamos iniciando, fazer em Barra do Garça, íamos fazer em Tangará, Barra dos Burgos, enfim, estamos organizados, o Júlio me comunicou, que está acabando de fechar a agenda agora, nesse exato momento, e daqui a pouco nós vamos sentar, acabar de rever alguns pontos e começar a circular no estado de Mato Grosso. Senador, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a você, sucesso no seu mandato. Obrigado. E na sua pretensão de candidatura. Né? E espero que, se Deus quiser, o povo de Mato Grosso seja generoso e bondoso comigo, como sempre foi, e naturalmente com o apoio de Deus, que é o principal aliado meu nessa grande jornada. Primeiro é Deus, segundo é a população. Muito obrigado a você, Antero.